Feliz Natal a todos! Que visão linda! Pelo menos você sabe que você está na casa de Deus, onde tudo é possível e tudo vai se tornar realidade. Não só porque é Natal, é por causa da presença dele. Amém? Mas nesse tempo de Natal, queremos tomar um tempo para reconhecer o Senhor, porque Ele é o aniversariante. Amém? E toda vez que estamos diante dele, paramos por um tempo e pensamos que tudo gira em torno dele. Ele é quem tem te observado por todo esse tempo. Em suas lutas, ele te vê com olhos de amor. E ele quer entrar na sua vida para tocar as áreas quebradas, para derramar o azeite e o vinho e para te dar a sua cura e restaurar sua integridade e saúde. Esse é o desejo dele. A Bíblia diz que Deus deseja para você, desejo acima de tudo, que você prospere e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Porque nunca é a vontade de Deus. No início, quando Deus fez Adão e Eva, Deus não criou o homem para estar doente, para ser fraco, envelhecer e morrer. Nunca foi seu plano. Então, pastor, por que tudo isso está acontecendo? Bem, o homem pecou contra Deus. E o pecado trouxe tudo isso. Você consegue ver o drama da redenção? Como Jesus teve que vir. E durante esse tempo de Natal somos lembrados do Salvador, de tudo que veio. A Bíblia diz: grande é o mistério da piedade. Deus encarnado em carne. E eu o vejo saindo e fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Você se encontra oprimido? Você não consegue nem explicar. Os médicos te dão remédios para sua depressão. Você está deprimido e sabe que sua mente entra em todo tipo de escuridão, todo tipo de pensamento obsessivo e compulsivo que não pode controlar. E sempre se sente desanimado. Jesus pode te libertar. Porque eu vejo, assim como na Galileia, by Galilee, Emmanuel walked, and to the broken and humble he taught. In streams of beauty man could not see, angels of glory watching over him. Love has come down. Love has come down. Hear the joyful sound. Love has come down. You went away back to your home, but you have said we will never be alone. You sent your spirit
your Holy Spirit, Spirit of love. Love has come down. Love has come down. Tell it all around. Love has come down. Love has come down. Love has come down. Hear the joyful sound. Love has come down. Hear the joyful sound. Love has come down. E seu nome é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Durante esse Natal, que você encontre esse maravilhoso Jesus, o Filho do Pai, que ele seja real em sua vida. Amém? Vamos começar lendo a Bíblia, da porção do Natal que sempre lemos. Lucas 2, está pronto? Olha aqui. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. César Augusto era o imperador de Roma naquela época. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para eles na estalagem. Sabe, começa nos contando sobre um imperador em Roma, fazendo um decreto em todo o seu domínio, em todo o seu reino, que tinha que ser obedecido. Ele era o soberano daqueles dias. E o Império Romano, na época, baseado na profecia de Daniel, sendo o último, o Império Romano revivido, que ainda está por vir. Vemos que tudo está convergindo na Europa, e a Bíblia fala do Império Romano revivido. Mas naquela época, naquele tempo, havia um imperador que não sabia nada sobre um carpinteiro em Nazaré. E o carpinteiro em Nazaré não sabia nada sobre o imperador de Roma. Mas Deus se moveu em Roma para mover o carpinteiro e sua esposa, que estava grávida, para deixarem Nazaré e fazerem aquela viagem para o sul até Belém. Agora, essa é uma história linda. Toda vez que pensamos de Natal, pensamos na linda história do amor de Deus por nós. E nessa porção podemos ver soberania, mistério
e também humildade. Como Deus se moveu em Roma só para mover um carpinteiro em Nazaré, para que ele fosse a Belém. Veja, José e Maria eram da tribo de Judá. A linhagem de ambos vinha de Davi. Ou seja, Davi teve 2 filhos, e se você traçar os dois, um vai até Maria e o outro até José. E ainda assim vemos uma linda humildade. Jesus nasceu de pais que eram pobres, apesar de serem da linhagem real, porque o reino chegou ao fim. Quando eles foram levados para a Babilônia, não houve mais rei em Israel. A partir desse ponto, houve um governador da linhagem real, de onde Jesus veio, da linhagem de Davi. Seu nome era Zorobabel, mas ele não voltou para se tornar rei. Então, nesse ponto, essa família real se tornou pobre. Eu duvido que o povo de Nazaré sabia da genealogia deles, que eles eram da família real. Nós ouvimos da história, nós sabemos que ao longo da história existem histórias dos filhos ou das filhas dos imperadores, reis, que se tornaram pobres e acabaram como servos ou até moradores de rua. E você começa a pensar, bem, a Bíblia diz que Jesus, apesar de ser rico, se tornou pobre. Sim, inicialmente eram pobres, mas depois os sábios vieram e trouxeram ouro, ouro, incenso e mirra. Podemos dizer que depois que eles tiveram que fugir para Alexandria, no Egito, o bebê patrocinou a viagem. Quando Jesus entra na sua vida, prepare-se para subir de vida. Prepare-se para experimentar uma vida boa. Eu não estou só falando de coisas materiais, ok? Sim, ele pode te abençoar com essas coisas, porque o pastor disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O próprio Davi disse isso. Aquela criança real disse, antes mesmo de se tornar rei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai te faltar nada. Mas mais do que qualquer coisa, o maior obstáculo entre nós e Deus é o nosso pecado. Todos pecamos. Eu disse todos pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Mas de volta a essa linda história, nós vemos a soberania de Deus se movendo. Essa família real, agora pobre, certo? E Maria estava grávida, em um estágio avançado. Então, o que ela estava pensando? E o que José estava pensando? Saindo desde Nazaré até Belém, é uma longa e árdua jornada. Era cerca de 104 quilômetros, desde Nazaré, no norte de Israel, descendo até Jerusalém era cerca de 104 quilômetros, e de Jerusalém descendo mais para o sul, até Belém, mais uns 8 ou 9 quilômetros. Levava cerca de 3 a 4 dias para alguém andar. Provavelmente José estava andando e Maria estava avançada em sua gravidez, sentada num jumento. Levava uns 3 ou 4 dias. Era uma jornada árdua e ao longo do caminho tinha perigos de ladrões. Claro que sabemos que Deus enviou seus anjos para protegê-los, mas tiveram que fazer o caminho até Belém. Por quê? Por que fazer essa jornada? O povo diria, por que fazer essa jornada com a sua esposa em gravidez avançada? Bem, porque todos os profetas profetizaram que o bebê iria nascer. Esse rei que iria pastorear seu povo Israel viria de Belém. Existem 2 Beléns em Israel. Para você que não sabe, existe uma na Galileia, bem perto da cidade deles, Nazaré. Mas não foi dessa que profetizaram. Essa Belém da Galileia se chama Belém da Galileia.
Então existe uma Belém perto de Nazaré, chamada Belém Galilet, em hebraico. Mas não foi essa que foi profetizada pelos profetas. Em Miqueias foi profetizado que Jesus viria de Belém Efrata. E essa é a Belém de Judá. O profeta Miqueias disse: "E tu, Belém Efrata?" Isso foi escrito anos antes de Jesus nascer, no Antigo Testamento. Foi profetizado por Miqueias. "E tu, Belém Efrata?" Então, nos dá a localização. É a Belém de Judá. A mesma Belém de onde Davi nasceu. A mesma Belém onde temos a linda história de amor entre Boaz e Ruth. É a mesma Belém, Belém Efrata, ou Belém de Judá. "Posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Então esse bebê não era um bebê comum. Esse bebê vem desde os dias da eternidade. A Bíblia diz em Isaías 9, versículo 6, "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu." Ele era o filho antes de ser o menino. Você entende isso? Como filho, ele sempre esteve com o pai. Mas como menino, ele nasceu. Isso fala da sua humanidade. O filho foi dado. O filho não pode nascer porque o filho é divindade. Ele é o próprio Deus. O filho foi dado, mas o menino nasceu. Muito lindo. Na primeira frase nós vemos, na profecia de Isaías, "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu." Um filho se nos deu. Eu amo isso. Isso é muito lindo. Às vezes, algumas coisas que não entendemos, como o nascimento virginal. A Bíblia diz que ela deu à luz a seu filho. Lucas 2 de novo. E diz: "E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem." Não havia lugar na estalagem. Eu estava lendo isso e percebi que não diz que não havia espaço na estalagem, que estava cheio, porque nesse tempo era a festa dos tabernáculos, e é uma das principais festas de Israel. E pessoas de todo Israel, e até de fora de Israel, os judeus prosélitos, e também os judeus, eu deveria dizer, os gentios prosélitos. Os que não eram judeus vinham porque acreditavam no Deus de Israel. E eles convergiam em Jerusalém. Belém era cerca de 8 ou 9 quilômetros ao sul. Então, imagina toda aquela região, toda aquela área, todos os hotéis estavam cheios. Naqueles dias eles não tinham hotéis, eram hospedarias. E havia uma em Belém, uma estalagem para as caravanas. Naqueles dias eles viajavam em grupos por segurança. Então, quando eles viajavam, eles chegavam num lugar para parar. Sabe quando você viaja dirigindo, existe sempre uma parada na estrada? Isso é uma bênção. E sua esposa diz: "Ok, só mais 3 quilômetros. Eu tenho que ir. Quando tenho que ir, tenho que ir." Amém? Seu filho diz: "Eu tenho que ir." Você sabe o que eu quero dizer. Porque se não parar, ele diz: "Eu disse que eu tinha que ir." Tarde demais. Então, graças a Deus pela parada na estrada. Você pode relaxar, esticar as pernas. Eu amo dirigir. Quando estou no exterior, eu amo dirigir. Naqueles dias, eles tinham um lugar chamado Caravansarai, onde eles paravam e traziam seus jumentos, seus cavalos, e traziam suas coisas e colocavam no centro. Era em forma de U. E eles ficavam ali dentro, aqueles que eram ricos, é claro. E eles tinham quartos naqueles edifícios. É chamado Caravansarai. O interessante é que essa estalagem em Belém, eu posso te mostrar nas escrituras, ela originalmente pertencia a Davi. Davi nasceu ali. Como é que Davi, o rei, nasceu ali? Quando ele nasceu, ele ainda não era rei. Ele era apenas um menino pastor, de uma família de pastores. Ele nasceu ali porque ele era o bisneto de Boaz e Ruth.
Boaz e Ruth, vocês conhecem a história? Ruth não era judia, mas por acreditar no Deus de Israel, ela se tornou uma prosélita judia. E dela veio o filho real. E de Davi veio Jesus Cristo, o filho maior de Davi. Amém? Então era a casa deles, em Belém. E onde essa história aconteceu, você pode ler no Antigo Testamento. Nesse lindo e pequeno livro, na verdade leva menos de 1 hora para ler. De uma vez só. Apenas alguns capítulos. Mas é uma linda história de como um redentor foi necessário. Se você perdesse tudo, você precisava de alguém da sua própria família. Naqueles dias, entre os judeus, tinha uma lei que se você falisse, se sua terra fosse tomada, você poderia pegar alguém da própria família para resgatar a sua terra. Mas ele tinha que ter os meios, desde que ele quisesse. Isso é importante, porque nem todo parente quer. Dizem que riqueza é importante, mas mais riquezas, mais problemas. Ok? E deveria ser do seu círculo familiar. Por que Deus deu essa lei? E essa lei estava lá no Antigo Testamento. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre como Jesus viria fazer parte da família humana. Número 1, teria que ser alguém da sua família para ser um redentor, para te resgatar do seu estado perdido, para te resgatar da escravidão. Amém? Para resgatar tudo que você perdeu por sua própria tolice, seus pecados. Ele pode resgatar o que está perdido. Veja, até mesmo a cura não é nada mais do que redimir o que foi perdido. Amém? Outra coisa, o parente tinha que estar disposto. Jesus estava disposto, muito disposto, assim na cruz. Por isso ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tinha que estar disposto. Ele tem os meios? Sim, muito. Ele disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. E com todo o poder que ele tinha, tem pessoas com um pouco de autoridade, um pouco de poder, e elas abusam para enriquecerem. Eles pisam nos outros, eles usam os outros. Tem gente que usa pessoas e ama o dinheiro, quando deveríamos amar as pessoas e usar o dinheiro para abençoá-las. Mas Jesus, com todo o poder que ele tem, como ele usou esse poder? Usou o poder para limpar o leproso, para abrir os olhos dos cegos, para curar os doentes e para ressuscitar os mortos. O que nos diz que quando ele fez isso, e ele fez muito isso, 3/4 do seu ministério foi cura, restauração, purificação, perdão. Isso nos diz que é a vontade de Deus. Algo deu errado com a humanidade. O homem pecou e o pecado trouxe doenças, destruição, depressão, deteriorização e, finalmente, morte. Nunca foi o plano de Deus. Deus chama a morte de inimigo. Por isso temos a história do Natal. Foi tudo planejado por Deus. Amém? Deus não planejou que o homem pecasse. O homem escolheu pecar. Então por que Deus não impediu o homem? O meu filho chegou na idade que ele faz perguntas. Certa vez estava dirigindo, eu e ele. Tínhamos um tempo juntos, algumas semanas atrás, e eu o levei para um lugar. Levei ele para um lugar e as meninas saíram para fazer compras. Tenho que ensiná-lo a não ser viciado em compras. Ele tem que fazer coisas de homem. E o que os homens fazem? Vamos para o parque de diversão. Amém? Vamos para o parque de diversão. Amém? Então, no caminho, ele me fez perguntas sobre a Bíblia. Por que Deus não... Ele sabia que ia acontecer. Por que ele não parou o homem? Eu disse, aí que tá. Justin, você quer que eu te force? Você não tem escolha. Eu programo em você algo que você não é nada mais do que um IA, um robô. Hoje em dia tem robôs que trazem comida, certo? No restaurante. São tão inteligentes, sabem para qual mesa ir. Amém?
Você quer casar com um? Eles sempre te obedecem. Trazem comida para você e alguns sabem até fazer café. Sim, tem robôs que sabem fazer café agora. Dizem que eles vão tomar nossos empregos. Não, não tem substituto para a inteligência humana. Foi a inteligência humana que produziu a inteligência artificial. Por trás disso tem uma inteligência real. Certo? Eu disse, você quer ser um robô? Me obedecendo? Você faz o que eu mandar. Amém? Você não vai me desobedecer e eu não vou me decepcionar. Certo? Mas é isso que eu quero. É isso que Deus quer. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Se Deus tivesse criado um robô, te digo isso, se Deus tivesse feito o homem como a IA, com inteligência, para obedecê-lo sem escolha, como robô, sem livre escolha, não teríamos caído. Não haveria doença, nem enfermidades. Então eu disse para ele, é porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Quando Deus viu Adão estendendo a mão para aquele fruto, se Deus pegasse e dissesse, pare, eu tenho todo o poder e eu vou te parar. Isso é dar ao homem a livre escolha? Ele disse não. No entanto, você não pode escolher o resultado da sua escolha. Não pode dizer, por exemplo, eu vou colocar meu dedo no fogo. Eu escolho colocar meu dedo no fogo, mas não quero me queimar. Não. Se coloca o dedo no fogo, escolhe se queimar. Então Deus deu a escolha ao homem, se você pecar contra mim, no dia em que fizer, certamente morrerá. Agora, Adão não morreu na hora, mas ele morreu espiritualmente. Porque você não é apenas um corpo. Você é um espírito. Você é uma alma. Você vive em um corpo. Esse corpo é sua casa. Deus disse, no dia em que pecar, certamente morrerá. Na verdade, Adão viveu quase 1000 anos. Mas em um dia, 1000 anos é para Deus como um ano. Perdão, 1000 anos é como um dia. Amém? Deus não mede o tempo como nós medimos. Deus está fora do tempo. Então, se você olha o que está acontecendo no mundo hoje, não pode culpar Deus. Se alguém é atropelado na rua e é uma criança e a criança é inocente e essa criança foi atropelada, você não vai ao ministro do transporte e diz, o que você está fazendo? Certo? Existem leis e regras que regem todas as coisas. Existem os pais que devem dizer às crianças o que fazer, explicar o que é o sinal vermelho, o sinal verde e o que é o sinal amarelo, certo? Existem regras. Você não pode só dizer, esquece a lei da gravidade e você pula de um prédio de 50 andares. Tu serás esmagado. Amém? Não pode escolher o resultado. Você pode até pular, mas não pode escolher o resultado da sua escolha. Então, eis a história. Só para você saber como é complicado explicar as coisas para o meu filho. Certo? Então, eu acredito que se vermos as coisas nessa perspectiva, o que está acontecendo no mundo, não vamos ver o mundo como um mundo perfeito, porque não é um mundo perfeito. Certo? Não é verdade? Não é um mundo perfeito. E você olha para as pessoas hoje e elas têm muito mais conveniências modernas. Temos um smartphone, temos tudo automático, temos secador de cabelo. Antigamente tinha que deixar o cabelo secar. Temos todo tipo de conveniência. Temos as redes sociais, temos a televisão ao vivo acontecendo em outro lugar do mundo. E você pode ver na sua sala. Pode ver que seu time foi derrotado ontem. Muito ruim. E podemos ver tudo isso. Certo? Eu não vi o jogo, eu estava dormindo. Não, foi antes, então eu estava acordado. Preparando essa mensagem para vocês. Amém? Mas eu não podia ficar acordado, é claro, para ver meu time. Então não me diga o resultado, ok? Porque eu estava dormindo. O sacrifício que a gente faz para servir ao Senhor.
Deus deu ao homem uma escolha e o homem escolheu errado. É isso que é a história da humanidade. Todo mundo morre. Não era o plano de Deus que o homem morresse, mas o salário do pecado é a morte. Você gosta de um salário, certo? Mas o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Deus não podia dizer, ok, Adão, você pecou, está tudo bem, meninos são meninos. Não, Deus é um Deus de palavra. Quando diz algo, o diabo existe para garantir que Deus mantenha sua palavra. Amém? Senão ele desafiaria Deus. Então, como Deus poderia trazer o homem pecador de volta à sua presença, o homem que ele ama tanto? O próprio Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse que Deus amou o mundo, Deus amou você. Talvez você não saiba, mas você é amado. Deus te ama. E esse amor não muda por causa do seu comportamento. Não pode desligar o amor de Deus. Mas como Deus pode trazer o homem pecador à sua presença? Porque Deus é santo. Certo? O céu é perfeito. Na verdade, se você entrar no céu agora, você ficará infeliz. Porque tudo no céu é perfeito. E você não é. Não está em sincronia. Você tem que nascer de novo. Amém? Para saborear as coisas celestiais. Amém? Me acompanha até aqui? Então, de volta à história da estalagem, da caravansarai. Era originalmente a casa de Boaz e Ruth, e depois de Davi, o bisneto deles, o bisneto real. E depois de Davi, na verdade, deu para Barzilai, um homem que foi muito bom com Davi quando estava peregrinando, fugindo. E aquele homem idoso era um homem rico, e ele foi bom com Davi. Davi deu para o seu filho, chamado Quimã, aquela estalagem, sua própria casa, que depois se tornou conhecida. No Antigo Testamento você encontra isso. Começou a ser chamada no caminho de Belém, estalagem de Quimã, que é a caravansarai. Mais tarde, se tornou o centro, em Belém, onde as pessoas viajavam em peregrinação para Jerusalém e elas paravam ali. Então, se pensar nisso, Maria e José, da linhagem de Davi, na verdade, tinham o direito de uma suíte presidencial ali. Certo? Mas não havia espaço para eles. Não diz que não havia espaço para eles. Eles eram pobres. Se olhassem para eles, iam pensar, se eu der esse quarto para eles, outra pessoa pode vir que pode pagar mais caro. Então não tinha espaço para eles na estalagem. Eles brigaram, eles disseram, vocês não sabem quem nós somos? Não, é um belo exemplo de humildade. Se eu escrevesse a história do Natal, seria assim. Uma montanha estava brilhando, com relâmpagos e trovões. E houve um estalo de um som bem alto. De repente você vê um ser forte, brilhando, com uma espada brilhante. E ele desce da montanha. E ele é todo musculoso. E ele desce com bíceps grandes. Amém? E ele tira sua veste real e diz, eu vim para ser um homem. Você iria fazer ele pelo menos, se fosse nascer em um palácio. Mas Jesus foi tão gentil, até com as crianças. Ele escolheu ser uma criança. Escolheu vir no início de uma vida humana. Ele não simplesmente apareceu, sabe? Ele poderia ter vindo como um homem adulto. Como Adão. Adão foi criado como homem adulto. O primeiro homem. Mas Jesus veio não como Adão, ele veio como criança. Isso é uma adorável humildade. É uma linda humildade. Uma criança pode pensar, será que Jesus me entende? Seja qual for o estágio que você está, Jesus entende. Se tem um filho de 6 anos de idade, pode dizer, Jesus já teve 6 anos. Amém?
Se tem um filho de 12 anos de idade, pode dizer: Jesus já teve 12 anos e tem uma história na Bíblia onde ele estava com 12 anos de idade. Eles ficaram admirados com sua compreensão e respostas. Amém. Jesus veio como uma criança para passar por todas as vicissitudes da vida humana. Amém? Para sentar onde nós sentamos. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio com um teto dourado, com colunas de mármore, mas ele escolheu nascer não em uma estalagem, em sua casa por direito, pelo menos nascer em sua casa ancestral. Mas disseram: sabe de uma coisa? Já que a sua esposa está grávida, vamos te dar onde as vacas ficam e onde os cavalos ficam e os jumentos. Ali você vai encontrar um lugar para colocar seu filho. A Bíblia diz que ali, naquele estábulo, que era uma caverna naqueles dias, perto de onde eles estavam. Muitas casas naquela época ficavam numa caverna. Jesus nasceu. Aqui está outro exemplo de humildade. O Filho de Deus se tornou o Filho de Maria. O ancião de dias se tornou uma criança no tempo. Os céus não puderam contê-lo, e aqui ele estava, em uma manjedoura. Maria provavelmente pegou ele do chão depois que ele nasceu e o colocou em uma manjedoura. A manjedoura era um lugar de alimentação, o lugar onde os animais se alimentavam. Literalmente, a palavra manjedoura, a palavra original ali, na verdade diz, tem a ideia de comer. Isso te diz que o lugar onde os animais comiam, essa criança maravilhosa, esse lindo Jesus, ele mesmo disse depois: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca morrerá. Credes nisso? Jesus não veio para dar um exemplo. Principalmente esse não foi o propósito pelo qual ele veio. Para nos dar um exemplo ou ensino que devemos adotar ou seguir, para nos moldarmos, não. Ele veio para que você possa comê-lo. Ele veio para ser o pão da vida. A menos que você se alimente dele, que se aproprie dele, não há vida em você. Muitos de nós queremos seguir Jesus. Eu gosto dos seus ensinamentos, eu quero seguir isso. Tentar seguir seus ensinamentos não vai te salvar. É a morte na cruz e sua ressurreição que te salva. Amém? E nenhum de nós pode seguir seus ensinamentos. Ele disse: ame os seus inimigos. A gente não consegue amar nossos parentes? Se seguir seus ensinos para ser justificado, você está terminado. Jesus pregou o Sermão da Montanha. Graças a Deus que depois do sermão, ele desceu para onde o povo estava. Se ele não descesse, estaríamos terminados. Ele desceu porque sabia que um dia ele iria voltar pelo seu Espírito e viver em nós. E viver o Sermão da Montanha por nós. Enquanto descansamos nele. Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós. E se me criticar por dizer isso, ele também disse no Sermão da Montanha: não critique o seu próximo. Não julgueis para não ser julgado. Amém? Então, um menino nasceu, um filho foi dado. Sabia que existem 11 formas que a Bíblia se refere a Jesus como filho? O filho tem a ideia de divindade. Ele é o filho de Deus. Ele é o filho do Pai. 10 a 11 formas. 11 formas que a Bíblia descreve o filho. Filho de Deus, filho do Pai, filho do Altíssimo, filho do Deus bendito. Esses 4 se referem à sua origem celestial, sua divindade. Ele é o filho de Maria, filho de José, filho do carpinteiro. Esses 3 se referem à sua humanidade, sua humildade. E depois o filho de Abraão, o filho de Davi, o filho do homem. Isso se refere à sua realeza. Depois o filho do seu amor. Como filho de Deus,
Ele é o Filho de Deus, igreja. O Filho de Deus eternamente. Ele é o Filho do Pai relacionalmente. Filho do Altíssimo, exclusivamente. Ele é o Filho do Deus bendito, moralmente. Filho de Maria, milagrosamente. Filho de José, legalmente. Filho do carpinteiro, praticamente. Filho de Abraão, profeticamente. Filho de Davi, majestosamente. Filho do homem, dispensacionalmente. O filho do seu amor, intimamente. Um filho se nos deu. Tudo gira em torno dele. Em um certo ponto, os astrônomos pensavam que a Terra era o centro do sistema. E fizeram todos os cálculos com base nisso. Que no sistema solar, a Terra era o centro. Baseado no centro, sendo a Terra, eles fizeram todos os cálculos e todos os cálculos falharam. Nenhum dos seus cálculos bateram. Tudo falhou. Por quê? O centro estava errado. Agora sabemos. E mais tarde os astrônomos descobriram o que sabemos agora. É tudo muito simples. A Terra não é o centro. O Sol é o centro. E quando o Sol é o centro, tudo, até os cálculos, tudo se encaixa, tudo funciona. A Bíblia diz sobre Jesus que tudo foi feito por ele, Colossenses capítulo 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Nele foram criadas todas as coisas. Viu isso? Vou ler de novo. Porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi feito por Cristo. E continua dizendo, tudo foi criado por ele e para ele. Não somente isso. Tudo subsiste por ele. Olha aqui. E ele é antes de todas as coisas. Então, antes de ele ser o menino que nasceu, ele era o filho. Sempre esteve com o pai. E todas as coisas subsistem por ele. Sempre que eu penso em Maria segurando aquele bebê perto do seu coração, eu penso naquele bebê indefeso, tão indefeso. Maria segurou aquele em que todas as coisas subsistem. Isso é uma adorável humildade. Nós não pedimos para que você entenda, não pedimos para você explicar, nós apenas pedimos que você o adore. Nos curvamos diante dessa beleza. Veja, eu não me importo se você está falando de estudo da Bíblia ou sobre a organização da sua vida, a ordem da sua família, da sua casa. Coloque Cristo no centro. Quando o centro está errado, nada se encaixa. Nada prospera. Quando Cristo é o centro, tudo se encaixa. Tudo subsiste por ele. Por isso um casamento tem que ter uma terceira pessoa. O Senhor Jesus Cristo. Amém? Todo casamento tem que ter uma terceira pessoa. Se eu tiro de você, você tira de mim, eu tiro de você, você de mim, vamos acabar matando um ao outro. Se não for fisicamente, verbalmente, no coração. Porque nós não fomos feitos para viver sem ele ser o centro do nosso casamento. Ou o centro das nossas vidas. Sabe, quando se usa a palavra integrado, quer dizer que tudo está no lugar. Integrado. Em Israel tem uma expressão muito bonita. Você ouve dizerem, quando te cumprimentam, eles dizem shalom. E quando saem, dizem shalom. Quando estão muito animados,
dizem Shalom, Shalom. Ou não te viram por muito tempo, dizem Shalom, Shalom. 2 vezes. Shalom é totalidade. É uma linda imagem de paz. É como dizem em hebraico, a língua nativa de Jesus. Certo? Eles dizem Shalom. Diga Shalom. Paz na terra, Shalom. Shalom significa plenitude, integridade, tudo no seu lugar. Ou seja, se seu corpo está em Shalom, não existe doença. Não existe enfermidade. Se sua mente, sua alma está em Shalom, você tem paz na mente. Não tem depressão. Não existe obsessão. Pensamentos e imaginações sombrios e compulsivos. Shalom. Shalom para o seu exterior, Shalom para o seu interior. E se você conhece o verso que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Eu sempre pensei nessa expressão, conservarás em paz. O que é conservar em paz? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Bem, o original diz: tu conservarás em perfeita paz. Tu conservarás em Shalom, Shalom. Para Deus isso é paz perfeita. Você não acha? É ser completo por fora e completo por dentro. É o que Deus quer para você. Só quando você mantém sua mente nele. Quando nossas vidas giram em torno dele. E a sua vida hoje? Sua soberania, seu poder pode entrar em sua vida para organizar tudo. Que até alguém que não te conhece pode tomar decisões que influenciarão a sua humilde situação. Amém? Existe um mistério. Uma virgem conceberá. Podemos discutir esse assunto, como uma virgem pode ter um filho. Não somos chamados para entender, somos chamados para nos curvar diante dele. Hoje, baseado em descobertas modernas, eles perceberam que a placenta do bebê traz o oxigênio, nutrição da mãe, amém? Até o bebê. E os dejetos do bebê voltam para a placenta, mas nunca durante esse tempo o sangue da mãe e o sangue do bebê se misturam. Descobriram isso? Isso tudo para confirmar que o sangue de Maria, que tinha pecado, porque todos nós pecamos. Mas esse bebê é chamado de santo pelo anjo. Ele não tinha pecado. Mas se você acha que a placenta de Maria trouxe pecado através do sangue, nada do sangue dela entrou no bebê. Aleluia! Todo o sangue de Jesus estava nele para ser derramado na cruz e lavar os seus pecados. E era sangue real, sangue sagrado. Posso ouvir um amém? Por isso o apóstolo Paulo disse, para colocá-lo no centro, ele disse no final, no clímax de Romanos 11, ele termina assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, quer dizer a fonte, tem que ser dele. Amém. Por ele quer dizer o canal. É tudo por ele. E para ele é o objeto. É tudo para ele. Se você viver sua vida assim, vai viver sua vida do jeito que Deus quer que viva. E vai descobrir que tudo vai se encaixar. Amém? Que o Filho de Deus seja real em sua vida durante esse tempo. Não esqueça, a razão pela qual ele morreu na cruz, a Bíblia diz, Deus estava procurando uma oportunidade. E na plenitude dos tempos, os tempos da lei, os tempos da dispensação da inocência, a dispensação do governo, tudo isso chegou a um ponto. Aqui em Hebreus 9 diz, agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Note que séculos está em plural. Todos os séculos combinados chegaram na culminação final. Por quê? Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez... Ei, olha aqui. Daqui a 100 anos, ninguém aqui vai estar vivo. Não gostamos de falar nisso, não queremos pensar nisso. Ah, pastor, no Natal você está falando sobre morte? Mas precisamos ser lembrados porque é um lembrete do amor. Prepare-se. Para um cristão, a Bíblia diz que dormiremos, não morreremos.
E nós não estamos olhando para baixo. A postura certa do crente, a postura bíblica é não olhar para baixo, para o túmulo, é olhar para o céu. Ele está voltando para nós. Como vamos ver aqui nessa porção. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Ele virá de novo. Aparecerá segunda vez sem pecado. Sua primeira vinda foi para lidar com os nossos pecados. Foi por isso que ele morreu na cruz. Ele tomou os nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados, pudéssemos ser justificados pela fé, não por nosso desempenho ou obras. Amém? Mas quando ele voltar, não vai ser para lidar com os nossos pecados. Muitos cristãos têm medo de que quando Jesus voltar, sabe, eu não sou perfeito, não sou isso, não sou aquilo. Ele não vem lidar com seus pecados. Quando ele voltar, ele vai vir para ser o governante de tudo. Amém? Depois de milhares de anos do governo do homem, ele vai mostrar como será o governo do Filho de Deus. Amém? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Essa salvação aqui é a nossa salvação corporal. Nossos corpos serão salvos. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos nós receberemos instantaneamente nossos novos corpos. Um corpo que nunca vai envelhecer, não vai ficar doente, nunca vai ficar entediado. Não vai dormir quando o pastor prega e um corpo que vai viver para sempre e para sempre jovem. Para sempre saudável, para sempre forte, para sempre é muito tempo. E quem crer no Filho de Deus, a Bíblia diz, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Coloque Jesus no centro da sua vida. Amém? Olhos fechados, cabeças baixas, só por um momento. Certo? Fique na sua posição só por um momento. Faça essa oração comigo. Vamos terminar com uma bela música. Se você ficar, eu prometo, vai ver uma surpresa aqui no nosso meio, ok? Algo vai acontecer. Se você nunca colocou sua confiança em Cristo, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serão salvos. Toda a sua família. Se confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e aceitá-lo, acreditar nele, e crer que ele ressuscitou dos mortos, hoje, se for a Israel, tem um túmulo vazio. Jesus ressuscitou dos mortos. Por quê? Eu te disse, a morte é um inimigo. Então Deus tinha que lidar com a morte. E ele venceu a morte. Por isso, para o cristão, não tem morte. Você vai dormir se Jesus tardar. Antes de ele voltar, durante o nosso tempo, chegará o momento que vamos dormir. Esse é um termo que a Bíblia usa. E vamos acordar no céu. Então Jesus ressuscitou dos mortos. Se você crer nisso, a Bíblia diz que você será salvo. Faça essa oração comigo. Se você quer colocar sua confiança em Cristo, faça essa oração comigo. De coração. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço. Cristo morreu pelos meus pecados e tu o ressuscitaste dos mortos. Quando eu fui absolvido, quando eu fui justificado nele, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, agora e para sempre. Enche-me agora com teu Espírito Santo e me dê a maravilhosa e abundante vida. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Se você fez essa oração, acene assim. Se você fez essa oração, acene assim. Glória a Deus, glória a Deus. Foi só para eu ver. Sim, acene assim. Ok. Eu prometi algo para vocês. Ok? A surpresa é que vamos cantar uma música de Natal. Fiquem de pé. Olha a surpresa chegando. Feliz Natal! Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. E desejo a vocês um ano novo muito abençoado. Tenham uma expectativa confiante de coisas boas. O Senhor é fiel. Amém.
Amém. Amém. Eu prometi que algo ia acontecer. Não se distraia, algo vai acontecer, mas We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. pode ouvir os sinos. Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take some rest. Spending time together with the family. Sharing lots of love and happiness. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say, Jesus, we remember this your birthday. Celebrations come because of something good. Celebrations we love to recall. Mary had a baby born in Bethlehem. Greatest celebration of them all. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say, Jesus, we remember this your birth. Come on, ring those bells. Come on, ring those bells, ring the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say, Jesus, we remember this your birthday. Jesus, we remember this your birthday. Jesus, we remember. E aqui vem a sua surpresa. Eu estou sonhando com um Natal branco. Assim como aqueles que eu conhecia. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Uma vez por ano. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright.
roses, vive wine. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles ficarão mais brancos do que a neve. Amém? Eu sinto muito que caiu muita neve em cima de vocês. Ok. Meu filho está me dizendo que tem alguém com a camisa do Liverpool. Você nunca andará sozinho. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde ao longo dessa semana. Que o seu rosto resplandeça sobre ti e que ele seja gracioso contigo. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e aos seus sua shalom paz. Amém. Amém.